Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Mater Ecclesiae, Ora Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Most pleased to visit Rio de Janeiro for the first time. Reverendíssimos monsenhores, reverendos padres, reverendíssimas irmãs e irmãos consagrados, distintas autoridades, Sua Alteza Real o Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, senhoras e senhores, permitam-me manifestar, antes de tudo, a minha mais profunda gratidão à Sua Eminência Reverendíssima, Dom Orani João Tempesta, Cardeal e Arcebispo do Rio de Janeiro, e por seu representante, o Reverendíssimo Padre André Feitosa, por sua generosa hospitalidade. É uma grande alegria para mim visitar o Rio de Janeiro pela primeira vez. I express my deepest gratitude to all who have made possible my visit to Rio de Janeiro to present the Portuguese translation of my book on the Holy Eucharist, Divine Love Made Flesh, the Holy Eucharist, a Sacrament of Charity. I ask God to reward abundantly all who have sacrificed so much so that I could have these blessed days in Brazil. In visiting Brazil for the first time, I assure you of my prayers for your beloved homeland, even as I am grateful that my book on the Holy Eucharist, Divine Love Made Flesh, the Holy Eucharist as a Sacrament of Charity, is now available in Portuguese. Deixo o meu mais profundo reconhecimento a todos os que tornaram possível esta minha visita ao Rio para apresentar a tradução do meu livro sobre a Sagrada Eucaristia, o amor divino encarnado, a Sagrada Eucaristia como sacramento de caridade. Peço a Deus que recompense abundantemente a todos os que tanto se sacrificaram a fim de que eu pudesse ter estes dias de bênçãos no Brasil. Ao visitar o Brasil pela primeira vez, asseguro a vocês as minhas orações por sua amada terra natal, ao mesmo tempo que manifesto meu agradecimento por este livro sobre a Sagrada Eucaristia, o amor divino encarnado, a Sagrada Eucaristia como sacramento de caridade. Sou grato por esta obra agora encontrar-se também disponível em língua portuguesa. I also express my deepest gratitude to Nuno Castello Branco Bastos, who prepared the Portuguese translation, and to Ecclesiae Press, which has prepared and published it. To all who have contributed in any way to the realization of the Portuguese translation, I express heartfelt gratitude. Expresso também a minha mais profunda gratidão a Nuno Castelo Branco Bastos, que preparou esta tradução em português, bem como a editora Ecclesiae, que preparou e publicou esta tradução. A todos, enfim, que contribuíram de alguma forma para a realização desta tradução portuguesa, expresso a minha sincera gratidão. A particular word of heartfelt gratitude goes to my esteemed brother in the Sacred College of Cardinals, Cardinal Robert Sarra, Prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, for writing the foreword to the Portuguese edition of Divine Love Made Flesh. His foreword is in itself a profound expression of Eucharistic faith. It provides the fitting context in which to begin the reading of the book. I am deeply honored by his generosity in providing the foreword. Uma palavra especial de sincera gratidão vai para o meu estimado irmão no Sacro Colégio Cardealício, o cardeal Robert Sarra, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, por redigir o prefácio para a edição portuguesa de O Amor Divino Encarnado. Seu prefácio constitui, em si mesmo, uma expressão profunda de fé eucarística. Ele proporciona o devido contexto para se começar a leitura do livro. Estou profundamente honrado por sua generosidade em agraciar-nos com esse prefácio. Over the years, I have witnessed the profound Catholic faith of so many Brazilian seminarians and priests whom I have come to know, and so many Brazilian faithful who have visited Rome. For that reason, I am especially pleased that my book on the Holy Eucharist
is now available to the Brazilian people. Ao longo dos anos, tenho testemunhado a profunda fé católica de tantos padres e seminaristas brasileiros que conheci e de tantos fiéis brasileiros que visitaram Roma. Por essa razão, fico particularmente feliz por meu livro sobre a Sagrada Eucaristia estar agora disponível para o povo brasileiro. The most beautiful memories of my education in the Catholic faith and its practice from the days of my childhood and youth at home, in the Catholic schools, and in the minor seminary are all associated with Sunday Mass and often daily Mass, Eucharistic devotions, and their extension through the devotion to the Most Sacred Heart of Jesus, whose image was enthroned in my home, in the Catholic schools, and in the minor seminary. From my first recollections, there was never any doubt that God's greatest gift to me, to my family, and to the whole Church is the holy sacrifice of the Mass, and its incomparable fruit, the body, blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, who, seated at the right hand of God the Father in heaven, descends to make present on the altars of our churches and chapels, dispersed in every part of the world, his sacrifice on Calvary. As mais belas memórias de minha educação na fé e na prática católicas, desde os dias de minha infância e juventude, no lar, nas escolas católicas e no seminário menor, estão todas associadas à missa dominical e à missa diária frequente, com as devoções eucarísticas e a extensão de tudo isso através da devoção ao Sacratíssimo Coração de Jesus, cuja imagem foi entronizada em minha casa, nas escolas católicas e no seminário menor que frequentei. Desde as minhas primeiras recordações, nunca houve nenhuma dúvida de que o maior presente de Deus para mim, para minha família e para toda a Igreja fosse o santo sacrifício da missa e o seu fruto incomparável, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sentado à direita de Deus Pai no céu, desce para fazer presente nos altares de nossas igrejas e capelas dispersas pelo mundo inteiro o seu sacrifício no Calvário. Intimately connected with wonder before the Eucharistic mystery, before the mystery of faith, was the regular access to the sacrament of penance, in order to be always more disposed to receive our Lord as heavenly bread. Together with profound wonder at the real presence of our Lord, I experienced a deep love for him, a desire to remain always close to him and to please him in all things. Intimamente conectado com essa admiração pelo mistério eucarístico, o mistério da fé, estava o meu contato regular com o sacramento da penitência, a fim de estar sempre mais bem disposto para receber nosso Senhor como pão celestial. Justamente com uma profunda reverência pela presença real de nosso Senhor, passei a experimentar um amor profundo por Ele, um desejo de permanecer sempre próximo dele e de agradá-lo em todas as coisas. A time of particular growth of this Eucharistic intimacy began when, at the age of 10, I became an altar boy, assisting the priest during the offering of the Holy Mass and other sacred rites. To witness more closely all the rich beauty of the rite of the Mass, and in particular, the irreplaceable service of the priest in the offering of the sacrifice, was a grace for which I find myself yet today full of gratitude. Tempo de particular crescimento dessa intimidade eucarística começou quando, com a idade de 10 anos, eu me tornei coroinha, assistindo o padre durante o oferecimento da Santa Missa e outros ritos sagrados. Testemunhar mais de perto toda a rica beleza do rito da missa e, em particular, o ofício insubstituível do sacerdote no oferecimento do sacrifício, era uma graça pela qual eu me vejo, ainda hoje, repleto de gratidão. The church building itself, its furnishings, the altar, the sacred linens, the chalices, patens, ciboria, monstrance, and other sacred vessels, the vestments, the sacred language, Gregorian chant and polyphony for the most sacred days of the year, and above all, the rites themselves, articulated with so much refinement,
pointed to the reality of the encounter of heaven with earth that is the substance of the sacred liturgy. I come from a rural area of a state of the United States characterized by small farms. I grew up on one of these small farms. But the beauty of the sacred liturgy, attentively safeguarded by the Church in all the world, also reached us. And we made the sacrifices necessary to safeguard and honor God's most beautiful gift to us. A estrutura física da igreja em si mesma, os seus móveis, o altar e as alfaias, os cálices, as patenas, os cibórios, o ostensório e os outros vasos consagrados, as vestes, a linguagem sacra, o canto gregoriano e a polifonia para os dias mais sagrados do ano e, acima de tudo, os próprios ritos, articulados com tanta delicadeza, tudo isso apontava para a realidade do encontro entre o céu e a terra, que é a substância da Sagrada Liturgia. Eu venho da zona rural de um estado norte-americano caracterizado por pequenos sítios. Eu cresci em um desses sítios, mas a beleza da Sagrada Liturgia, cuidadosamente salvaguardada pela Igreja em todo o mundo, também nos alcançou, e nós fizemos os sacrifícios necessários para proteger e honrar o mais belo presente de Deus para nós. Seemingly little things, for example, the special clothes which we reserve for Sunday Mass and other sacred celebrations, and the preparation made on Saturday night for a fitting participation in Sunday Mass, all left a profound impression upon me. In the Catholic schools and the minor seminary which I attended, there was no doubt that the Holy Mass and regular confession were at the heart of a good and solid education. Upon entering the minor seminary at the age of 14, I was given the Liber Usualis, containing all of the important Gregorian chants for the Holy Mass and other sacred rites. Every week there was a special class in Gregorian chant so that we seminarians would be properly prepared for Sunday and the other major feasts. I recall that for me as a child and a young person, there was the sense of a reality so great that it would occupy me for my whole life as I sought to deepen my knowledge of our Eucharistic Lord and grow in love of Him. Coisas aparentemente pequenas, como por exemplo, as roupas especiais que tínhamos reservadas para a missa dominical e outras celebrações sagradas, bem como a preparação que fazíamos na noite de sábado para participarmos adequadamente da missa dominical. Tudo isso deixou em mim uma impressão muito forte. Nas escolas católicas e no seminário menor que eu frequentava, não havia dúvidas de que a Santa Missa e a confissão frequente estavam no coração de toda boa e sólida educação. Depois de ingressar no seminário menor com a idade de 14 anos, eu recebi de presente o Liber Usualis, contendo todos os cantos gregorianos importantes para a Santa Missa e outros ritos sagrados. Toda semana havia uma aula especial sobre canto gregoriano, a fim de que nós, os seminaristas, nos preparássemos adequadamente para o domingo e as outras festas maiores. Lembro que havia em mim, na infância e na juventude, o sentimento de uma realidade grandiosa, com a qual eu me ocuparia por toda a minha vida, à medida que eu procurasse aprofundar meu conhecimento de Nosso Senhor Eucarístico e crescer no amor com Ele. In the last years of secondary school and in the first years of university studies, during which I remained in the seminary, all of this underwent a radical change in my country, which even though I was only 17 or 18 years of age, struck me profoundly. The churches were renovated, removing the most beautiful things, especially the high altars, which normally, also in that remote part of the world, were imported from Europe or made by European craftsmen. There was no longer the careful attention to the sacred linens, vessels, and vestments, and Gregorian chant and sacred polyphony were abandoned for not very beautiful and often banal contemporary music. Latin was seldom or never heard, and the English translations of the liturgical texts
used ordinary and not very elevated language. The most notable thing was the radical change of the rite of the Mass, reducing very much its careful and detailed articulation, a situation which was greatly aggravated by experimentations with the rite that seemed never to end, and sometimes left me with the impression of not having truly assisted at the Holy Mass. Nos últimos anos do ensino médio e nos primeiros da universidade, durante os quais eu permaneci no seminário, todo esse quadro passou por uma mudança radical em meu país. E essa mudança, ainda que eu tivesse apenas 17 ou 18 anos de idade, atingiu-me profundamente. As igrejas foram reformadas e as coisas mais belas que nelas havia foram removidas, especialmente os altares principais, que eram normalmente também naquela região distante do mundo, ou importadas da Europa, ou feitas por artesãos europeus. Não havia mais o cuidado atencioso com as alfaias, com os vasos e as vestes sagradas, e o canto gregoriano e a polifonia sacra foram abandonados por uma música contemporânea não tão bonita e, no mais das vezes, banal. O latim quase não se ouvia mais, e as traduções inglesas dos textos litúrgicos usavam uma linguagem comum e não muito elevada. Mais notável ainda foi a mudança radical realizada no rito da missa, que reduziu muito de sua articulação cuidadosa e rica em detalhes, situação que foi agravada em grande parte pelos experimentos com um rito que pareciam não ter mais fim e que algumas vezes me deixavam com a impressão de não ter assistido realmente à Santa Missa. Sadly, notwithstanding the laments of the Holy See, especially of Blessed Pope Paul VI and Pope St. John Paul II, the situation continued, together with the drastic loss of Eucharistic faith and a stunning decline of the number of Catholics who participated in Sunday Mass. When I was a child, 80 to 90% of Catholics in the United States of America assisted at Sunday Mass, while now, in the best of circumstances, 30% or less of Catholics fulfill their Sunday Mass obligation. Surveys in recent years also show that more than 50% of United States Catholics no longer believe in the real presence of Christ in the Holy Eucharist. Infelizmente, não obstante as queixas da Santa Sé, especialmente do beato Papa Paulo VI e do Papa São João Paulo II, essa situação continuou, juntamente com uma perda trágica da fé eucarística e um declínio assombroso no número de católicos que participavam da missa dominical. Quando eu era criança, de 80% a 90% dos católicos nos Estados Unidos assistiam à missa todos os domingos, enquanto agora, na melhor das circunstâncias, 30% ou menos dos católicos cumprem o preceito dominical. Pesquisas feitas em anos recentes mostram também que mais de 50% dos católicos norte-americanos não têm mais fé na presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. All of the destruction of the liturgical beauty was justified by the so-called spirit of the Second Vatican Council, even if in reality it had nothing to do with the true reform desired by the Council Fathers. Indeed, there was a devastating manifestation of the interpretation of the Second Vatican Council in discontinuity with the unbroken tradition of church doctrine and discipline, which Pope Benedict XVI described so powerfully in his Christmas address to the College of Cardinals and the Roman Curia in 2005. Toda a destruição da beleza litúrgica foi justificada com base no chamado Espírito do Concílio Vaticano II, ainda que, na realidade, nada disso tivesse relação com a verdadeira reforma desejada pelos padres conciliares. O que se manifestou, na verdade, e de forma devastadora, foi a interpretação do Concílio Vaticano II em descontinuidade com a tradição ininterrupta da doutrina e da disciplina da Igreja, tradição que o Papa Bento XVI descreveu tão poderosamente em seu tradicional discurso de Natal ao Colégio de Cardeais e à Cúria Romana em 2005. In the last 2 years of his pontificate, Pope St. John Paul II
made a profound and intense effort to correct, in a comprehensive way, the liturgical abuses and to restore the sacred liturgy according to the intention of the Council Fathers. Pope Benedict XVI continued that work of Pope John Paul II, who died before the Synod of Bishops on the Holy Eucharist, which he had convoked for the month of October in 2005. The principal work of Pope St. John Paul II in this reform was his encyclical letter Ecclesia de Eucharistia of Holy Thursday in 2003, and the instruction Redemptionis Sacramentum of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments of April of 2004, announced by the saintly pontiff in the encyclical letter. The principal work of Pope Benedict XVI was the post-synodal apostolic exhortation Sacramentum Caritatis of February 2007, followed by the apostolic letter Motu Proprio Summorum Pontificum of July of 2007, and the corresponding instruction of the Pontifical Council Ecclesia Dei on its implementation in April of 2011. Nos últimos 2 anos de seu pontificado, o Papa São João Paulo II fez um esforço profundo e intenso para corrigir com indulgência os abusos litúrgicos e restaurar a Sagrada Liturgia de acordo com o que era a intenção dos padres conciliares. O Papa Bento XVI continuou esse trabalho do Papa João Paulo II, que faleceu antes do Sínodo dos Bispos sobre a Sagrada Eucaristia, o qual ele havia convocado para o mês de outubro de 2005. O principal trabalho do Papa São João Paulo II em sua reforma foi a carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, da Quinta-feira Santa de 2013, e a instrução Redemptionis Sacramentum, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, de abril de 2004, anunciada pelo Santo Pontífice em sua carta encíclica. O principal trabalho de Bento XVI foi a exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis, de fevereiro de 2007, seguida em julho de 2007 da Carta Apostólica Motu Proprio Summorum Pontificum, em abril de 2011, da instrução correspondente da Comissão Pontifícia Ecclesia Dei, regulando a sua aplicação. As Bishop of La Crosse and then Archbishop of St. Louis, I found a sure guide and an extraordinary help in the magisterium of Pope St. John Paul II and Pope Benedict XVI, and I wanted to present carefully and completely their teaching on the Holy Eucharist to the faithful in my pastoral care. I did this through the diocesan newspaper, taking 2 years to comment on the complete texts of the encyclical letter Ecclesia de Eucharistia and the post-synodal apostolic exhortation Sacramentum Caritatis. Afterwards, with the encouragement of some priests and other members of the faithful, and with the help of my secretary, Sister M. Regina, and of the Reverend Michael Hauser, who was at the time my priest secretary, I revised the entire text to produce the volume which is now in Portuguese translation. Mr. Thomas McKenna of Catholic Action for Faith and the Family, an apostolate devoted to the new evangelization, provided for its publication in the United States and has cooperated with Ecclesiae Press for the Portuguese edition and with other publishing houses for the Croatian, French, German, Italian, and Polish editions. Como bispo de La Crosse e depois arcebispo de St. Louis, eu encontrei uma orientação segura e uma ajuda extraordinária no magistério dos papas São João Paulo II e Bento XVI. Por isso, quis apresentar detalhada e integralmente aos fiéis sob meu cuidado pastoral o ensinamento deles sobre a Sagrada Eucaristia. Fiz isso através de meu jornal diocesano, levando 2 anos para comentar os textos completos da carta encíclica Ecclesia de Eucaristia e da exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis. Mais tarde, encorajado por alguns sacerdotes e fiéis,
e ajudado por minha secretária, a irmã M. Regina, e pelo meu secretário à época, o reverendíssimo padre Michael Hauser, revisei o texto completo para produzir o volume que está agora em tradução portuguesa. O senhor Thomas McKenna, da organização Ação Católica pela Vida e pela Família, um apostolado dedicado à nova evangelização, cuidou da publicação do livro nos Estados Unidos e cooperou com a editora Eclésia para a sua edição portuguesa, bem como com outras editoras para a publicação na Croácia, na França, na Alemanha, na Itália e na Polônia. The book consists of a series of 22 reflections upon the various aspects of the Eucharistic mystery, all directed to inspiring and deepening knowledge and love of our Eucharistic Lord. The first 6 reflections are commentaries on the encyclical letter Ecclesia de Eucharistia of Pope St. John Paul II, and the remaining 16 reflections are commentaries on the post-synodal apostolic exhortation Sacramentum Caritatis of Pope Benedict XVI. Many readers have told me that they find the reflections most helpful during prayer before the Most Blessed Sacrament. Others who have suffered from the poor and even false catechesis of the past 50 years or so, at least in my homeland, have told me that the book has provided them with the fundamental teaching on the Holy Eucharist as the highest and most perfect expression of our life in Christ. O livro consiste em uma série de 22 reflexões sobre os vários aspectos do mistério eucarístico, todos direcionados para inspirar e aprofundar o conhecimento e o amor por nosso Senhor Eucarístico. As primeiras 6 reflexões são comentários à carta encíclica Ecclesia de Eucaristia, do Papa São João Paulo II, e as 16 restantes são comentários à exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI. Muitos leitores me disseram que acharam as reflexões muito úteis para se rezar diante do Santíssimo Sacramento. Outros, que sofreram devido à catequese fraca ou muitas vezes falsa dos últimos 50 anos ou mais, pelo menos em minha terra natal, disseram-me que o livro forneceu a eles um ensinamento fundamental sobre a Sagrada Eucaristia, como a expressão mais elevada e mais perfeita de nossa vida em Cristo. It was my desire as a pastor of souls to provide for the faithful in my priestly care a reliable resource in reflecting upon the mystery of faith, the mystery of the redemptive incarnation as we experience it most directly in the Eucharistic sacrifice and in Holy Communion. Without such daily reflection, we risk the weakening or even the corruption of our Eucharistic faith to our great spiritual harm. Concluo minha reflexão expressando a esperança de que aquilo que escrevi, inspirado pela continuidade orgânica da Sagrada Liturgia ao longo dos séculos cristãos, ajudará o leitor pela continuidade orgânica da Sagrada Liturgia ao longo dos séculos... Perdão, eu acho que eu pulei um parágrafo, né? Desculpa. Era meu desejo, como pastor de almas, proporcionar aos fiéis, sob minha solicitude sacerdotal, uma fonte confiável para refletirem sobre o mistério da fé, o mistério da encarnação redentora, tal como a experimentamos mais diretamente no sacrifício eucarístico e na Santa Comunhão. Sem essa reflexão diária, corremos o risco de tornar fraca ou até mesmo corromper a nossa fé eucarística, com grande dano espiritual para nossas almas. I conclude my reflection by expressing the hope that what I have written, inspired by the organic continuity of the sacred liturgy throughout the Christian centuries, will help the reader to appreciate the truth, the goodness, and the beauty of the sacred liturgy as the action of the glorious Christ in our midst, as the meeting of heaven with earth. And thus I hope that the reading of the book can, in some manner, help the reader to know better our Eucharistic Lord, and to love him always more ardently and to serve him ever more faithfully. May the humble adoration of the Eucharistic mystery, of the mystery of faith, inspire us and strengthen us for a Eucharistic life, a life of pure and selfless love of neighbor,
especially of our neighbor in most need. May our encounter with the Eucharistic Lord, divine love made flesh, transform us so that we may be living signs of divine love for all our brothers and sisters. May the Blessed Virgin Mary, woman of the Eucharist, in the words of Pope St. John Paul II, bring us to her Son in the holy sacrifice of the Mass, so that meeting him in his real presence in the most blessed sacrament, by means of her divine maternity, we may always follow her maternal counsel, do whatever he tells you. Concluo minha reflexão expressando a esperança de que aquilo que escrevi, inspirado pela continuidade orgânica da Sagrada Liturgia ao longo dos séculos cristãos, ajudará o leitor a apreciar a verdade, a bondade e a beleza da Sagrada Liturgia como uma ação do Cristo glorioso em nosso meio, como um encontro entre o céu e a terra. Espero que a leitura desse livro, de alguma maneira, possa ajudar o leitor a conhecer melhor nosso Senhor Eucarístico e amá-lo sempre mais ardentemente e a servi-lo com cada vez mais fidelidade. Possa a humilde adoração no mistério eucarístico, no mistério da fé, inspirar-nos e fortalecer-nos para uma vida eucarística, uma vida de amor desinteressado ao próximo, especialmente ao nosso próximo mais necessitado. Possa o nosso encontro com o Senhor Eucarístico, amor divino encarnado, transformar-nos em sinais vivos do amor divino para nossos irmãos e irmãs. Possa a bem-aventurada Virgem Maria, mulher eucarística, nas palavras do Papa São João Paulo II, levar-nos ao seu Filho no santo sacrifício da missa, a fim de que, encontrando pela divina maternidade de Maria a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, sejamos capazes de seguir sempre o seu conselho maternal. Fazei tudo o que ele vos disser. Thank you for your presence and for your attention. May God bless you and your homes. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Thank you very much for your words, Your Eminence. We are certain that Brazilian Catholics will take this book as a reliable catechesis instrument, as well as a solid means to deepening their intimacy to our Lord, present in the Holy Sacrament of the Eucharist. May God reward you for this opus. Mais uma vez, muito obrigado a todos os expositores desta noite. Temos certeza de que este livro será para os católicos brasileiros um verdadeiro instrumento de catequese e um meio poderoso de crescer na intimidade com nosso Senhor, presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Your Eminence, would you consider your blessing? Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et mani et semper. Amém. Procederemos agora, por fim, à sessão de autógrafos desta noite. Queremos pedir a compreensão de todos, antes de mais nada, pois o tempo é abreviado, Sua Eminência Reverendíssima não seria capaz de autografar, neste ato, os livros de todo o público presente. Por isso, pedimos a todos que verifiquem dentro dos exemplares que receberam na entrada do evento, se há um carimbo do Centro Dom Bosco, esse marcador de página.